Arquétipo elemento ar, vaio. A representação deste elemento tattva, vaio, é a de um círculo azul que na realidade é uma esfera. Este símbolo nos lembra o céu azul de nosso planeta e o fato de ser redondo nos remete aos movimentos aéreos em formato circular onde os silfos se movem a grande velocidade e mudam de forma. A cor azulada destes elementais acabam por dificultar de serem visualizados, estão geralmente em grupos sob o comando de um deva aéreo que cria as condições de ventos, raios, chuvas, furacões, etc. Suas formas assemelham-se a de pássaros alongados. As fadas também pertencem a este reino, mas sua missão está ligada às flores, são muito coloridas e se assemelham às flores que trabalham. Seu sentido, natureza é o de movimento, o círculo ou esfera nos fornecem as melhores possibilidades de movimento, o ar se movimenta sempre em círculos, espirais e é naturalmente oposto ao tattva da terra, prithvi de estabilidade, eis que estes dois elementos também são considerados antagônicos. Outro símbolo bastante utilizado é o triângulo equilátero extraído da estrela de Davi, mas cortado na parte superior na mesma posição da estrela. De outro lado nos deparamos ainda com as forças de Hod, já que faz alusões aos nomes sagrados de Elohim, Tsabaoth e Rafael. Tem, portanto, as suas relações com estas energias. Nesta casa nos deparamos com a essência filosofal chamada manancial de inteligência, o conjunto de qualidades, propriedades e atributos que se refere à inteligência primordial, responsável pelas ideias primeiras de tudo que venha a tomar forma. Trata-se de uma força de sopro imperecível de vida ou suspiro criador, que dá vida e inteligência propiciando a sua manifestação e daí seu movimento pelos mundos até a sua materialização, tanto em seu caminho quanto em seu fim, e mesmo após este, gerar a outras ideias sucessivamente. Daí vem o atributo esta qualidade imbuída de poder denominada Deus movimento sem fim. Está associado ao tattva vaio, o éter sonido, de som, audição, portanto, durante o uso deste símbolo, convém observar as alterações do ambiente como estampidos, estrondos, sons de animais e objetos, surgimento de penas ou fragmentos de seres ligados a este elemento, convém ainda observar os sonhos, numerações repetidas, etc. Trata-se de um espírito vital que penetra a todos os seres, assim, permite que vivam e subsistam, movendo e preenchendo a tudo. Trata-se do elemento que está mais próximo ao espaço e, portanto, recebe em primeira mão todas as influências dos corpos celestes, quanto mais dos planetas e zodíaco. Então ele recebe e, como um espelho divino, depois projeta estas influências a todas as coisas e aos homens e acaba por fornecer os sonhos, os augúrios e presságios. Esta capacidade de transporte é a responsável pelos miasmas, exalação que emana de animais em decomposição e a sensação de terror ao se passar pelo lugar onde alguém foi morto ou está enterrado. Este elemento é responsável ainda por muitas outras impressões causadas na alma. Podemos perceber ainda como o ar se condensa em massas de nuvem e montam diversas formas que nada mais são do que um espelho de nossa psique, da coletividade, do mundo e assim formam imagens que transmitem o inconsciente. Ao viajarmos podemos observar as formas dominantes do lugar onde estamos passando. Por exemplo, se estamos perto do mar a forma de peixes, crustáceos, se estamos no interior do continente as formas são dos animais, plantas, montanhas, etc. do lugar. O ar foi o terceiro elemento a aparecer no processo de criação ocorrendo após o dilúvio no processo. Deste modo, sendo o ar um elemento posterior e mais inferior energeticamente no plano da criação acaba por submeter-se ao elemento água que é mais antigo. Basta perceber que o sentimento foi gerado por Hiroshima enquanto o pensamento por Binah, ou seja, sendo o sentimento de natureza mais elevado está acima do pensamento e tende a submetê-lo. Desta forma, o pensamento deve se unir ao sentimento, mesclar-se, a fim de arrancá-lo do império das paixões e, dessarte, regenerá-lo. Arriscar-se envolve o sentimento, água, de ousadia que predispõe a ir. A reflexão, ar que relativiza aquela determinação, afirma que é melhor ficar
Na natureza, da união da água com o ar surge a tromba da água, isto que faz com que em nosso interior as águas dos sentimentos alcançam as alturas do pensamento, o ar puxa a água para si, então originam-se as fortes emoções, água que causam as vertigens em nossa mente, ar. No momento de união a adrenalina e a objetividade trabalham em compasso único em meio ao furacão. A primavera que é quente e úmida refere-se ao elemento ar onde domina o comportamento sanguíneo, aquele que possui um espírito jovial, alegre, otimista, apaixonado, sociável, mas em seu aspecto negativo dá ação a reações frivolas e caprichosas. A nível psíquico rege o tecnicismo da imaginação, deslocada frente à análise da realidade, a lógica frente à fantasia. É pelo elemento ar que são efetuadas as fumigações, a queima dos incensos, ao passo que estas estão relacionadas com as qualidades celestes. Estes perfumes se comunicam ao ar de modo que nossas partes internas recebam as trocas pelas diversas classes de vapores, conforme a que se esteja trabalhando. Facilita, inclusive, o uso da imaginação, nos prepara para receber a inspiração divina. Alguns contribuem para a profecia, para ver as coisas futuras. Também ajudam a atrair as entidades conforme sua ligação com o perfume utilizado. Agripa afirma que algumas misturas provocam alterações na natureza, tais como raios e chuvas, que ainda podem provocar a aparição de imagens e entidades e expulsar outras. São utilizados também para consagração e limpeza de instrumentos mágicos. Arquétipo éter do ar. As forças do ar que manifesta seus fluxos mediante as pulsações do elemento éter. O éter, espaço e o ar se unem e abrem novos caminhos. Refere-se a um momento de reorganização fruto de novas perspectivas onde há de se decidir o que é válido ou não, um instante de ansiedade onde o ar vazio errante corta o espaço. Olhar para frente, enterrar o passado, aproveitar a oportunidade e deixar de ser o efeito para ser a causa. Trata-se do final de um período que se mescla com novos começos. Arquétipo fogo do ar. As forças do ar que manifesta seus fluxos mediante as pulsações do elemento fogo. Está ligado a Sefira Netisa e ao signo de Libra. Trata-se do primeiro signo do elemento ar. Fogo e ar são amigos e, mais que isto, são interdependentes. O ar alimenta o fogo e este, por sua vez, agradecido, aumenta suas labaredas. Temos aqui uma relação de interdependência e cooperação. É preciso que o fazedor entusiasta, fogo, interaja com o criador idealista, ar. Deve-se manter um equilíbrio alquímico entre os fogos da criatividade inconsciente com a atividade congruente da mente consciente. Na ordem natural refere-se ao vento, o princípio rápido, a ideia de equilíbrio como nos ventos tropicais. Aparece quando a água, emoções desaparecem, são os pensamentos. Porta de entrada do ar. Representa o vento que transporta os germes do pensamento e os espalha pela nossa terra. Arquétipo água do ar. As forças do ar que manifesta seus fluxos mediante as pulsações do elemento água. Está ligado a Sefira Rod e ao signo de Aquário. São entre água e ar, são neutras, não são amigos, mas também não são inimigos. A mescla dos dois fornece uma solução de ar com características substanciais aquosas como a chuva, a neve, neblina, fumaça, etc. No plano humano encontramos esta mistura nas situações em que são difíceis de se vislumbrar além de serem incômodas. Trata-se, pois, de um momento de reflexão, para se evitar riscos desnecessários, em razão de um ciclo kármico natural que todos temos que experimentar um dia. Isto acaba por determinar a força de nossa resolução e a validade de nossos projetos. Cumpre, pois, manter maiores contatos, observações, em relação aos nossos sentimentos, água, e às necessidades intuitivas, a mente que se comunica com resede. Trata da preservação daquilo que já foi estabelecido e ao mesmo tempo se ocorra em novas oportunidades. A fumaça, neve, neblina fazem referências a situações incômodas e difíceis de apreciar.
Assim como estes estados, água do ar, são temporários ou são também estas situações que periodicamente temos que experimentar para testar nossas resoluções e projetos. Na ordem natural refere-se às nuvens, os condutores fixos de água. A fase em que as sementes do pensamento, transportadas pelo ar, são aspiradas pelos pulmões e incorporadas ao corpo físico. Estabiliza a mente, traduz o abstrato em termos concretos. Descobridores, inventores. Arquétipo ar do ar. As forças do ar que manifesta seus fluxos mediante as pulsações de seu próprio centro. Está ligado a Sefira e Exode e ao signo de Gêmeos. O fogo anima a água e nutre a terra. Trata-se do elemento mais tônico, já que é possível embriagar-se com oxigênio ou ficar atordoado com sua ausência. Possui o movimento rápido, a calmaria ou mesmo a confecção dos redemoinhos e furacões. Sua calmaria pode ser o prenúncio anterior à tempestade, assegura inclusive as tormentas elétricas como os raios, trovões, mas em todos os casos vislumbra uma série de situações e possibilidades. Assim, é preciso conscientiza-se do ar interior, das tensões internas, refletir ante os transtornos internos, evitar decisões apressadas. Na ordem natural refere-se à exteriorização do ar, da ideia, da razão. Difusão. As vibrações, massa imóvel, espiritualizada para refletir o ruach, a mente trovão. A terceira fase do ar, de exteriorização dos conteúdos da mente. Arquétipo terra do ar. As forças do ar que manifesta seus fluxos mediante as pulsações do elemento terra. Tratamos aqui de um dos aspectos da quadratura. Do círculo, construir um quadrado cuja superfície seja igual à de um círculo, o que, a rigor, só é possível ante a meditação no plano esotérico, na prática do Sahaya Maituna. Ao analisar o elemento ar nos deparamos com o círculo que está relacionado ao mundo da mente, onde ocorrem as fantasias, imaginação, conceitos, etc. O quadrado por sua vez nos remete à matriz terrena, o útero onde aquelas sementes serão plantadas e germinaram, onde as ideias se cristalizaram, sairão do plano mental para o físico. Pode haver uma certa tensão quando os pensamentos, palavras, teorias venham a se traduzir em atos e fatos, em ações práticas. Este símbolo pode ser utilizado por aquelas pessoas que têm dificuldade em plasmar suas ideias, projetos, etc. As ideias que não são colocadas em prática são como abortos espontâneos sempre carregados de frustrações. Não adianta construir um castelo no ar se não forem tomadas as atitudes para sua plasmação. É como o projeto trabalhoso do engenheiro cujo objeto não sai do papel. Observação: para utilizar os arquétipos descritos no vídeo e adquirir as suas qualidades basta utilizar a imagem na tela do celular, computador ou quadro.